Bom dia, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, diz: enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente olha pela natureza, a palavra de Deus nos traz algum ensinamento maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele relatando que todos os cristãos devem estar cheios do Espírito Santo. Não enchei-vos de vinho, ficar embriagado, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a natureza, nós olhamos o rio Guaporé, aqui na cidade de Vila Bela, ela está cheia e ela está começando a transbordar a água. Então, assim que seria, todos os cristãos da face da terra deveriam estar cheios do Espírito Santo. Quando o homem, a mulher, a criança, um adolescente, um jovem, está cheio do Espírito Santo, ela começa a transbordar e ela começa a trazer essas preocupações para os seus vizinhos, trazer a alegria para o seu vizinho. Então, quando nós olhamos para esse rio, a água começa a transbordar, as pessoas começam a ficar preocupadas, as pessoas começam a olhar para ela e ficam olhando dia e noite, olhando para o rio, porque começa a aproximar-se dela. Então, assim seria a vida de um cristão. Se nós fôssemos cheios do Espírito Santo, o mundo pecaminoso, o homem pecador, deveria ficar preocupado conosco, porque eles estavam olhando, mirando para você dia e noite, porque algo sobrenatural está acontecendo sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Essa é a realidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, como eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se eu não tenho tempo para fazer a leitura com a palavra de Deus? Se eu não tenho tempo para orar, para falar com Deus? Eu não tenho tempo para fazer os meus compromissos com Deus. Então, nunca nós chegaremos em um momento de ser cheio do Espírito Santo e transbordar essa alegria, transbordar essa esperança, transbordar essa certeza, transbordar que Deus é verdadeiro, transbordar para as pessoas que não é brincadeira, é coisa real, é coisa fatal na vida daqueles que não estão preparados para encontrar com o Senhor, o nosso Deus. Porque nesse momento nós estamos vivendo que Cristo tem a sua promessa. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo, porque o dia do arrebatamento vai ser um momento maravilhoso. É um momento que poucas pessoas não imaginam nem esperam como seria esse dia. O apóstolo nos relata isso e nos faz lembrar de Noé. Noé vivia numa geração perversa, Noé vivia numa geração terrível, mas no meio daquela geração perversa não significa que Noé não cometia pecado, não significa que Noé não cometia erro, mas no meio daquela geração perversa ele era o único que tinha tempo para falar com Deus. Ele era o único que tinha tempo para meditar nas coisas de Deus. Era o único que olhava para a natureza que Deus criou. Era ele que tinha tempo para falar com Deus. E onde estavam as outras pessoas? As outras pessoas estavam olhando para Noé. A Bíblia diz que o povo falava que ele era maluco, falava que ele era doido, falava que ele era louco. Mas, e tudo isso eles foram contando. Eles ficavam mais criticando porque passava 10 anos e não tinha acontecido o dilúvio. E Noé falava que iria acontecer. Então passava 20 anos, passou 50 anos, passou 100 anos e não aconteceu. Então eles ficavam mais ainda, como será? Mas eles sempre estavam olhando para Noé. Porque Noé estava se cumprindo, construindo uma arca. E eles olhavam dia e noite. Ó, o velho maluco Noé está construindo uma arca, cadê a chuva? Mas eles estavam preocupados com a chuva. Então, agora, quando Noé construiu a sua arca, disse a palavra de Deus que ele entrou lá dentro da arca e a sua família ficou lá 7 dias com as portas trancadas. Não havia chuva. E ainda mais o povo ficava mais preocupado olhando para essa situação. Mas quando veio o primeiro dia, no 7º dia, começou a chuva, então aí veio a situação. Quando eles começaram a perceber, já era tarde demais. Então eu quero dizer para você que está me assistindo nesse vídeo, eu quero dizer que você faz um encontro com Deus agora. Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador para que a sua vida seja cheio do Espírito Santo, como esse rio, transbordando,
para que as pessoas aqui, tá vendo aqui? Aqui vizinho, aqui tem muitas casas aqui, estão todos preocupados com o rio está transbordando. Mas se você for olhar, aqui tem muitas casas aqui, as pessoas estão preocupadas já com isso. Assim seria a nossa vida. O meu vizinho deveria estar preocupado com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, com um país onde o país é cristão. Mas infelizmente nós temos a palavra evangélica só na boca. Nós somos cristãos só de boca, só na língua. Mas na realidade a palavra de Deus está bem longe. Assim nós queremos dizer que Deus abençoe você nesta manhã, que Deus abençoe você e que Deus fala com você e você continua falando com Deus. Amém?